agora ver a lição 3, com o título A Sabedoria da Autodisciplina. A Bíblia está baseada nos textos de Provérbios 16, Provérbios 16, de 22 até 35. A Bíblia nunca envelhece. Correm os séculos, sucedem-se as gerações, mudam-se os costumes, surgem e desaparecem impérios e nações. E o que a Bíblia disse ao homem de outrora, diz ao homem de hoje, como se para ele tivesse sido escrita. Assim acontece com o assunto de que trata a presente lição. Os homens sábios de Israel antigo mostraram-se muito interessados no problema do alcoolismo. De seus permanentes contatos com a vida e da sua comunhão com Deus, concluíram que não havia lugar para os alcoólatras no plano de vida ordenado por Deus. A sabedoria, segundo o conceito que vimos desde a primeira lição deste trimestre, exigia a prática da autodisciplina. Muitas vezes isto aparece no ensino dos homens sábios como sinônimo de abstinência. Era considerada como uma das virtudes mais importantes. O texto do nosso estudo não focaliza apenas o alcoolismo. A autodisciplina abrangia muitas outras áreas da vida, como teremos ocasião de apreciar. Também não se limita ao álcool como elemento de vício. Existe hoje uma variedade crescente de drogas que vão substituindo o álcool no campo de entorpecentes. Embora seja o álcool um flagelo social pelos males que acarreta, muito piores ainda são as drogas que vão fazendo vítimas inumeráveis, particularmente entre a mocidade que mais se conta na relação dos seus escravos. Abrindo um jornal mesmo ao acaso, é muito rara a vez em que não encontramos algo que se relacione com o assunto de que estamos tratando. Todos que têm qualquer parcela de responsabilidade na orientação dos jovens preocupam-se muito com esse problema. Fortes grupos bem organizados cuidam de explorar o vício na produção e no tráfico de entorpecentes. Fazem-se campanhas educativas procurando se mostrar os perigos que representam esses tóxicos. Promove-se, por outro lado, a repressão por todos os meios disponíveis. Tudo, porém, alcança resultados muito precários, se é que chegam mesmo a ser alcançados. A menos que o próprio indivíduo se convença de que deve exercitar a autodisciplina, não haverá possibilidade de sucesso. O homem, porém, não tem forças em si mesmo para vencer a atração do vício. Daí a conclusão sábia da Bíblia: a submissão da vontade humana à vontade divina, o acerto do homem com o caminho da sabedoria, a fim de que receba o poder que lhe garantirá uma vida que seja feliz, justa e correta para com Deus e para com os seus semelhantes. A importância da autodisciplina. Provérbios 20 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar não é sábio. Provérbios 23 agora. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Quem poderá expor as mágoas sofridas, as lágrimas de dor, as vidas arruinadas e as almas que se perdem por não se dar atenção ao que esses dois versículos recomendam? Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Eles são um convite à autodisciplina. O homem sábio não anda pelo caminho do vício, porque não pode perder o controle de si mesmo. O homem sábio não anda pelo caminho do vício,
porque não pode perder o controle de si mesmo. No caminho da sabedoria, dirige o seu coração, isto é, orienta-se permanentemente pela vontade de Deus, que chegou a conhecer e interpretar com fidelidade em todos os seus atos. O coração é visto como o centro da vida emotiva. Dizemos que o homem é um animal racional, mas ele dificilmente raciocina quando apanhado pelo coração. A emoção embarga-lhe a razão, mas logicamente o definiríamos como animal emocional. Por isso Deus o aconselha a que ponha o coração no caminho da sabedoria. A sabedoria, tal como a fé, vem pelo ouvir. Deus tem autoridade para aconselhar. A atenção ao conselho de Deus resultará no bem-estar do homem, porque nisto reside o interesse e o amor divino. Quão necessárias se apresentam nos tempos atuais as lições que a literatura de sabedoria nos ensina. Os homens sábios que nolas revelaram, os homens sábios que nulas revelaram por inspiração de Deus, viveram alguns séculos antes de Cristo. Como cristãos, devemos ter um conceito superior ao que eles demonstraram quanto à importância desse problema. A autodisciplina começa com a abnegação. Quando o homem se entrega a Cristo, há de renunciar a si mesmo, em primeiro lugar, abrindo caminho para o reconhecimento da fraqueza humana e, consequentemente, da necessidade de um poder divino para superá-la. Sem isto, sabemos que não será possível qualquer solução. A experiência bem o demonstra. É grande a divulgação dos males que o uso do álcool, do fumo e de outros entorpecentes pode causar. Vê-se, no entanto, que o consumo cresce espantosamente, atingindo novas áreas. Nos Estados Unidos da América do Norte, as autoridades obrigaram que as imprimisse nas carteiras de cigarro que o fumo é uma das causas do câncer, mas o povo continua fumando. Houve um congresso internacional de cancerologia em São Paulo e uma das curiosidades foi observar-se que eram fumantes os médicos que defendiam a tese de que o fumo é cancerígeno. Conclui-se daí que a simples iluminação intelectual não basta. Só o poder de Deus dá forças ao homem para o exercício da autodisciplina. Aí aqui diz, a tragédia da intemperança. Provérbios 23. Aí vem o versículo 20. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os seus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Para os escritores sagrados que nos legaram a literatura de sabedoria, o alcoolismo representava um dos mais graves problemas, como já temos visto nesta lição. Entendiam eles e como cristãos não podemos deixar por menos que uma pessoa dotada de sabedoria espiritual exerce controle sobre todos os aspectos da vida, incluindo o que toca à abstinência quanto ao uso de bebidas alcoólicas. Isto se vê claramente pelas muitas passagens referentes ao comportamento do homem diante da ira, do apetite desordenado, da indolência, do desejo sexual, etc.
as mais elevadas funções do homem: pensar, analisar, raciocinar, julgar, discernir, sentir-se responsável, amar e servir a Deus. Não podem seguir seu processo evolutivo se o cérebro estiver saturado de álcool, a vontade feita em pedaços e o homem inteiro escravizado. É muito difícil a conversão de um homem dominado pelo vício, porque ele não tem domínio de sua vontade e suas faculdades espirituais ficaram inibidas. Aquela vida abundante de que Jesus nos fala nos evangelhos nunca será uma realidade para o homem que se torna um irresponsável. O testemunho dos crentes que se impõem uma autodisciplina é um dos fatores essenciais no combate a esses males. Não podemos fazer caso omisso de um problema que é flagelo social. Nada justifica uma atitude de indiferença diante dele. Deus espera que reajamos na base da convicção cristã, o que exige de nossa parte resolução, propósito moral, energia espiritual, vontade firme na busca de um plano mais elevado de vida. O mundo pode fazer um perfeito diagnóstico do mal. Não tem condições, no entanto, para oferecer um remédio que ele mesmo não conhece. Nós que bem conhecemos a sua eficácia, não nos cansemos de proclamar que Cristo é a única esperança. Aqui a verdade em ação. Os danos da intemperança. Os danos tem de 1 a 6. O primeiro é danos espirituais. O segundo é danos sociais. O terceiro é danos econômicos. O quarto é danos morais. O quinto é danos físicos. E o sexto, danos permanentes. O primeiro, danos espirituais. Aí diz assim: ouve tu, filho meu, e ser sábio. Aí versículo 19 diz assim: Deus aponta o caminho da sabedoria. O mais elevado padrão de vida consiste no conhecimento e na aceitação dos planos de Deus por parte do homem. Fora desse caminho não resta esperança de uma vida sábia. 2. Danos sociais. Não estejas entre os beberrões de vinhos. Versículo 20. Fora da companhia de Deus, o homem busca o companheirismo de outros homens que o levam cada vez mais longe na estrada do pecado. Nenhuma tentação para o vício é mais perigosa do que a convivência com pessoas viciadas. 3. Danos econômicos. O beberrão e o comilão caem em pobreza. Versículo 21. O produto do trabalho do homem é consumido na manutenção do vício. O que devia ser empregado no sustento da família é, às vezes, gasto na taberna ou nos cassinos. 4. Danos morais. Para quem são os ais? Para os que se demoram perto do vinho. Versículo 29, né? Do livro de Provérbios. É no livro de Provérbios 23. A gente está trabalhando com o livro de Provérbios 16. Danos morais, né? Para quem são os ais? Para os que se demoram perto do vinho. Versículo 29. Ninguém pode ter confiança num alcoólatra. Sua vida é uma sequência de infortúnios. Cada dia ele vai descendo mais na escala da degradação moral. Quantos a gente vê deitado na rua, jogado, né, desprezado ali, eles no sono, né, como foi dito aqui, a sonolência, né, tudo causado pelo vinho. Aí a pessoa, para se tornar um cristão tem que ir para a abstinência, né? Os valores morais, os valores espirituais, principalmente espirituais, e o testemunho, né? E o testemunho. Aí 5, danos físicos. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Versículo 32. A intoxicação causada pelos entorpecentes acaba por arruinar o organismo. O corpo humano é para ser zelado como um santuário. A ninguém assiste o direito de destruí-lo. Vem 6. Danos permanentes. Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Versículo 35.
a menos que o homem caia em si e se submeta ao poder de Deus, pelo qual se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Não escapará à escravidão do vício. Cessado um efeito, a atração o levará novamente à dolorosa condição anterior. Assim caminha para um trágico desfecho a vida de quem rejeitou a sabedoria da autodisciplina. Essa lição 3 foi bem importante, tanto para você como o seu conhecimento, para você disciplinar as pessoas que estão viciadas em entorpecentes, né? Em drogas, em bebidas alcoólicas. Tudo isso denegride o ser humano. Ele tem que ter uma autodisciplina. A pessoa que sofre desses vícios tem que ter uma autodisciplina. Pedir a orientação de Deus. Eu sempre, quando estou evangelizando, eu boto nos panfletos, eu digo, copie os salmos. Quando você copia os salmos, Deus fala no seu coração, você perde esse gosto ruim na sua vida, porque Deus, quando a gente está copiando os salmos, ele põe uma nova mensagem dentro da gente. Comece a partir do primeiro capítulo, escrevendo num livro, num caderno. Compre um caderno de 10 matérias, né, que são muitos livros. Aí a cada dia você vai copiando 1 ou 2 capítulos e aí vai fazer isso todos os dias. Vai pegando costume e as coisas ruins vão saindo aos poucos. E você vai tendo discernimento, ver o que o vício pode causar a você, grandes danos morais, físicos, financeiros. E tudo isso denegride como é que se chama, o seu perfil diante da sociedade. Você como cidadão, como cidadã, se você tem filhos, né? Como isso você se destrói e destrói a sua moral diante da sua família, né? Então é importante estar baseado dentro da Bíblia para pedir orientação a Deus para sair desse vício, né? Sem isso, como o provérbio diz, corre o risco de querer voltar a tomar, mas se você está realmente consciente de ter uma autodisciplina e largar, eu acho uma boa ideia copiar os salmos. Uma ideia do pastor, muito querido nosso. Então, copiar os salmos, vence muita coisa, Deus fala no coração. Deus fala no seu coração, tá certo? Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Que Deus traga sempre a memória de coisas boas, quando a gente busca a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.